da gente começar a ministração, mas não é o que eu vou ministrar hoje, mas nós recebemos a notícia hoje, né, pelas redes sociais, pelos portais de notícias, de que a vacina foi liberada. E eu ouvi muitas pessoas ficando felizes, e glória a Deus por isso. Nós não estamos criticando aqui, né? Muitas pessoas que não conhecem ao nosso Senhor Jesus, elas estão confiando toda a sua alegria nessa vacina. Mas para nós, há mais de 2000 anos atrás, por causa da obediência de por causa que ele foi obediente até a morte de cruz, ele subiu lá naquele madeiro. E por causa que ele subiu lá, a nossa alegria ela não está em vacina. Amém. A nossa alegria não está no nosso emprego, a nossa alegria não está no nosso salário. A nossa alegria ela está em Jesus. Amém. A nossa alegria todos os dias pelo qual nós levantamos, o nosso sorriso tem que ser porque Ele morreu a minha morte e a sua morte. Amém. Nós, porém, nós confiamos no Senhor. O mundo pode confiar em quem eles quiserem, queridos. Glória a Deus que essa vacina, ela surta o efeito necessário. Mas nós somos da fé. Amém. Nós depositamos a nossa alegria em Jesus. Amém. Nós entendemos que porque Ele subiu no madeiro, Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Se vier a surgir outra doença, entenda, Jesus já levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Pode ser o que quiser, querido. Pode noticiar o que quiser. A Bíblia, ela não muda. A palavra não muda. Nós, porém, confiamos em Jesus. Nós, porém, colocamos a nossa alegria. Nós, porém, colocamos a nossa paz em Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia. Pai, nós somos gratos, Pai, porque Jesus foi tão obediente e nos amou, Pai, de tal maneira que pôde proporcionar a nós uma vida, e não uma qualquer vida, mas uma vida abundante. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que não é simplesmente mais um culto, não é simplesmente mais uma palavra, mas eu creio que o poder do Senhor está disponível para ser liberado aqui essa noite. Eu creio, Pai, que em nome de Jesus, pessoas terão as suas vidas totalmente transformadas. Pai, em nome de Jesus, que não seja, Pai, mais eu falando, mas que seja, Senhor, o Espírito do Senhor. Pai, eu sou tão grato, Pai, pelo Teu amor. Eu sou tão grato, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez para mim e que o Senhor faz por toda a igreja. Amém. Senhor, a nossa alegria está baseada no Senhor. Nós colocamos, Pai, a nossa alegria e toda a nossa atenção no Senhor. Pai, em nome de Jesus, aonde a palavra do Senhor está sendo liberada, ela não volta para o Senhor vazia, Pai, mas ela antes cumpre o seu propósito. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que pessoas que chegaram aqui, Pai, abatidas, pessoas que chegaram aqui com falta de paz, com falta de alegria, talvez enfermas, Pai, elas vão crer, Pai, que a palavra do Senhor, ela tem poder. E elas vão sair daqui desse lugar, Pai, totalmente transformadas pelo poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, aonde a palavra do Senhor está, o inimigo não pode operar, Pai, em nome de Jesus. Que as nossas mentes estejam cativas ao Senhor. Que os nossos corações estejam totalmente, Pai, prostrados ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Que haja um levantar de pessoas aqui essa noite, Pai, que colocam, Pai, a sua alegria no Senhor. Que colocam, Pai, toda a sua esperança no Senhor. Pai, eu declaro, Pai, vidas se levantando aqui essa noite. Eu declaro vidas se levantando aqui essa noite.
Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, Ele é bom. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Esse louvor sempre foi ungido, mas hoje ele nunca teve tão lindo. Glória. Obrigado, amor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, queridos. Tudo bem com vocês? É muita alegria estar recebendo vocês, né? Como nós anunciamos na quinta-feira, nosso pastor Alberto, ele está em umas férias merecidas, né, queridos? Foi lá visitar o papai e a mamãe, né? Mas nós cremos, né, que isso é bênção de Deus para ele. Nós gostaríamos até que ele ficasse até mais tempo lá, né? Vai ficar poucos dias, mas nós estamos aqui, né? E eu creio, queridos, que hoje Deus vai falar conosco de uma forma tremenda. Amém. Eu não sei quem esteve aqui na quinta-feira, né? A Cátia até falou para mim antes, né? Quem ministrou na quinta-feira foi a minha esposa, né? E ela falou assim: olha, ia ser muito legal se tivesse a parte 1 e a parte 2, né? Aí eu me lembrei disso e me lembrei também que o período tinha falado, né? Que pareceu para nós uma grande ideia, né? Mas creio, queridos, quando nós temos uma grande ideia, ela não é nossa. E eu vou de verdade pregar a parte 2. Né? Então, para quem não veio na quinta-feira, né? Quinta-feira a Cátia veio e ela ministrou sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, né? E ela ministrou sobre como você pode, né, estar ouvindo a voz correta, que no caso é a voz de Deus. Né? Então foi poderoso, né? Para você pode assistir lá depois no Facebook, foi bênção demais. Mas eu vou pregar hoje sobre a parte 2, que é o quê? Depois que eu ouço a voz de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso obedecer. Amém? Então, hoje eu vou pregar sobre obediência. Mas, creio, queridos, que essa palavra ela já veio para mim, apesar que ela vai ser a parte 2, né? Vai ser um complemento da parte que nós ministramos na quinta-feira. Mas essa palavra ela já veio no meu coração já tem um mês, mais ou menos, um mês e meio. Eu estava estudando e eu sigo ali no meu aplicativo ali, eu tenho um aplicativo que ele permite que você leia a Bíblia, né, durante um certo tempo. Então é ótimo o aplicativo, até quem quiser, até sugestiona. E ali ele vai mesclando o Novo Testamento, o Velho Testamento, e você pode ler a Bíblia toda, né? E aí eu estou lendo, estou acompanhando esse capítulo. E de repente eu cheguei para me ler o Salmo 119. Quem aqui conhece o Salmo 119? Normalmente, queridos, como que você conhece o Salmo 119? Quando as pessoas falam para você, por exemplo, olha, o Salmo 119, qual é a primeira coisa que ela vem na sua mente? É o maior capítulo da Bíblia, né? De fato. O Salmo 119, ele tem 176 versículos. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei próximo a ler o Salmo 119, eu fiquei como vocês. Eu falei, nossa, é o maior salmo da Bíblia. Eu fiquei com aquela indisposição. Por quê? Porque de fato, às vezes tem essa impressão de que por ser grande, vai ser aquela coisa chata. Vai ser aquela coisa que vai demorar demais, né? Mas eu estava ali para ler, né? Eu comecei a ler. Só que dessa vez eu me posicionei para ler com a ajuda do Espírito Santo, queridos. E como eu fiquei apaixonado por esse salmo. Aleluia. Como em 176 versículos eu pude descobrir um cara totalmente apaixonado pela obediência à palavra. Sabe? Foi uma revelação para mim, sabe? Eu lendo aquilo lá e eu fui me saltando. Como é importante a gente entender que obedecer ao Senhor é uma bênção. Obedecer ao Senhor, Ele é bom para nós. E eu fui lendo aquele salmo e ali eu fui discorrendo, queridos, em 176 versículos, em apenas 2 versículos, ele não faz nenhuma menção sobre palavra, ou decreto, ou mandamento, ou seja, ele apenas em 174 versículos, ele faz algum tipo de citação à palavra de Deus. E sabe o que é o mais engraçado? Eu contei pelo menos 28 versículos
que o salmista ali, ele declarava uma felicidade, um prazer em obedecer ao Senhor. Sabe que uma das perguntas que o Espírito Santo fez para mim foi que, tipo assim, olha, você vê muitas pessoas dizendo assim, olha, eu amo a unção do Senhor, eu amo as bênçãos do Senhor, eu amo a casa do Senhor, eu amo o louvor da casa do Senhor, mas eu raramente vejo as pessoas falando assim, olha, eu amo obedecer ao Senhor. E nesse caso, o salmista, por pelo menos 28 vezes, ele declara, feliz é aquele que obedece ao Senhor. Eu tenho prazer em obedecer ao Senhor. Sabe, queridos? E a pergunta dessa noite, né? Que ela não quer calar, como disse o pastor Alberto, é possível a gente ser um crente totalmente apaixonado por obedecer ao Senhor? É possível a gente ter uma vida, a gente ter uma existência aqui na terra, de que a gente de verdade, qualquer ordem que vem do Senhor, qualquer mandamento que vem do Senhor, a gente tem prazer e alegria nisso? A gente tem prazer e felicidade em dizer, eu amo obedecer ao Senhor. Eu amo obedecer a palavra de Deus. Sabe, antes que vocês formulem a resposta, eu quero dizer que sim, é possível você obedecer a palavra de Deus e isso não ser um peso na sua vida. Não ser um martírio na sua vida, não ser uma coisa complicada na sua vida. Mas ela pode ser uma coisa, como o salmista diz, uma coisa prazerosa. Ela pode ser uma coisa que te dá prazer, uma coisa que te dá felicidade. Sabe, quando eu estava estudando esse salmo, eu fiquei pensando, gente, olha, 176 versículos. Se Deus fosse falar, por exemplo, o Plínio, falar sobre 176 versículos de alguma coisa, talvez o Plínio falaria sobre louvor. Talvez o Ronaldo, ele falaria sobre família. Talvez a minha esposa falaria sobre adoração. Talvez Saulinho falasse sobre Apocalipse, não sei. Cada um ia usar os 176 versículos de uma forma. Mas esse camarada, que a Bíblia, os estudiosos não têm certeza de quem escreveu. Talvez pode ter sido Esdras. Mas esse camarada, ele resolveu escrever 176 versículos sobre um assunto só. Porque 176 versículos, ele dava tranquilamente 2, 3 capítulos, dava para você mesclar aí vários assuntos. Mas ele se aplicou a escrever sobre obediência. Ele se aplicou a dizer sobre, olha, é importante a gente obedecer a palavra de Deus. É importante que a gente tenha não só essa importância de obedecer a palavra, mas que a gente tenha prazer e felicidade nisso. Amém. Que a gente tenha alegria em obedecer a palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que será que nós temos tanta dificuldade em obedecer? Qual é a dificuldade, muitas vezes, que a gente tem em obedecer a um comando, a uma voz de Deus ou algo que está escrito na palavra? A nota que eu trouxe, que eu tive do Espírito, é que muitas vezes a palavra obediência, ela não traz para nós, né, na nossa mente, algo muito confortável. Porque obedecer, na nossa mente, ela traz a ideia de que eu vou ter que fazer algo, eu vou ter que cumprir algo que normalmente eu não quero fazer. Então, obediência, por muitas vezes, por causa talvez dos nossos pais, por causa do nosso trabalho, a gente tem essa ilusão ou essa coisa na cabeça de que obedecer, ela vai trazer para nós algo ruim. Ela vai me obrigar a fazer algo que eu não quero fazer, eu tenho que obedecer. Mas obediência no Senhor, querido, ela quer dizer algo que vai ser bom para você. Amém. A obediência perante o Senhor, sabe quem crê que Deus ele é totalmente autossuficiente? Amém. Ele é onipotente, ele é onipresente. Uma coisa que a gente precisa entender, queridos, é que se você obedece ou se você não obedece, isso não muda Deus. Né? Isso Deus não vai ser mais Deus se você obedece e vai ser menos Deus ou vai ficar mais chateado se você não obedecer. A obediência, mediante a palavra do Senhor, ela é benéfica para você. Amém. Ela não vai aumentar Deus de patamar. Ah, não, se todo mundo aqui na igreja, minha
alinhar, se obedecer, Deus vai ser mais Deus. Não, Deus vai continuar sendo o mesmo. Mas a obediência perante Deus é um mandamento para nós que é benéfico para nós. Então, essa é a primeira coisa que eu quero quebrar na sua mente. Sabe, obediência ao Senhor, ela não é uma coisa ruim. Obediência do Senhor, ela é uma coisa bacana demais. Ela é uma coisa que vai te dar prazer. É uma coisa que vai te levar de nível. É uma coisa que vai destravar coisas da sua vida. Quantas coisas, querido, por muitas vezes nós dizemos, né, o pastor Alberto dito aqui várias vezes, olha, vai ser rápido e vai ser fácil. Por que muitas vezes, às vezes é difícil e demorado? Por causa muitas vezes que nós não obedecemos. Eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona lá em casa. Lá em casa, a Isadora brinca, ela é uma criança de 2 anos, para quem não conhece, eu tenho uma filha que tem 3 anos, a Isadora. E ela, quando ela vai brincar, ela espalha todos os brinquedos da sala. Todos. Fica todos lá. E de repente, quando ela termina de brincar, nós falamos para ela, Isadora, vai juntar os brinquedos. Queridos, humanamente falando, naturalmente falando, se ela juntasse rápido, ela não gastava mais do que 3 minutos. Mais do que 3 minutos. Ela juntaria todos os brinquedos. Mas ela demora 15. Por que ela demora 15? Porque enquanto ela está juntando, ela está murmurando. Enquanto ela está juntando, ela fala, minha barriga está doendo. Enquanto ela está juntando, ela fala, eu estou cansada. Então ela para de brincar. Enquanto ela está juntando, ela distrai com o brinquedo e começa a brincar com o brinquedo. Então algo que levaria 3 minutos, leva 15 por causa de quê? Porque ela não tem uma obediência completa. Ela não tem uma obediência rápida. Ela não responde, no caso, ao pai e à mãe dela da forma como ela poderia terminar aquilo ali de forma rápida. Mas ela fica ali, olha, nossa, ela fala toda vez, ela está super agitada, mas ela sempre fica cansada quando ela vai juntar os brinquedos. Às vezes somos igual nós. A gente, às vezes, quando está na bênção, está bom demais, mas quando Deus requer de nós alguma coisa, nós falamos assim, Senhor, estou cansado. Ai, Senhor, não, mas não dá para fazer depois. Sabe, nós precisamos entender que Deus, Ele não deseja fazer as coisas em nossas vidas difícil e demorado. O problema não é Deus. O problema é que nós é que tornamos difícil e demorado. Por quê? Porque muitas vezes nós somos devagar em obedecer. Nós somos muitas vezes, lentos para obedecer ao Senhor naquilo que Deus tem falado. E nós precisamos ter isso em mente, queridos, que Deus, Ele te amou tanto, que todos os mandamentos não é para Ele te castigar. Sabe, as pessoas muitas vezes não gostam de ler a Bíblia porque elas acham que a Bíblia é uma série de regras que falam não. Mas na verdade a Bíblia é simplesmente a demonstração do amor de Deus por você. Quando eu falo para as minhas filhas que elas não podem colocar o dedo na tomada, eu sei que elas precisam me obedecer, mas elas não podem entender que é porque eu não quero que elas se divirtam, porque a tomada é legal, ela aparece ali um olhinho e ela quer colocar o dedo lá. Mas porque eu sei que aquilo ali vai fazer mal para ela, sabe? Então, por muitas vezes as pessoas, principalmente as pessoas lá de fora, elas entendem a Bíblia Sagrada como um livro cheio de regras, de que eu não posso fazer nada. Sendo que, na verdade, queridos, a Bíblia, ela normalmente não, ela te deixa livre. Você só é verdadeiramente livre quando você conhece a palavra de Deus. Você só é verdadeiramente livre quando você se entrega a Jesus. Então não é um livro de regras para tirar o seu prazer, mas é justamente para que você tenha vida e que você já tenha em abundância. Então nós precisamos, queridos, nós não podemos ser igual a Isadora, nesse caso que ela é criança ainda. Nós precisamos, quando nos deparar com um mandamento do Senhor, com um decreto do Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos ser rápidos e obedecer. Por quê? Porque Deus, Ele deseja que você entenda e cumpra todos os princípios. O problema, muitas vezes, sabe o que acontece? Eu vou explicar mais ou menos como é que Deus trabalha com relação a quando Ele precisa te dar um mandamento. Então, normalmente, Ele acontece assim, olha, Ele vai chegar e vai falar assim, olha, você tem um grande chamado, mas para que você cumpra esse tal chamado, você precisa fazer aqui, ó, o A, o B, o C e o D.
Nós normalmente, queridos, quando nós recebemos algo de Deus, uma promessa, nós ficamos empolgados. Tem que dizer, Senhor, A, B, C, D, não, tranquilo, vou fazer. Aí nós vamos lá, nós começamos na segunda-feira, nós fazemos o A, aí nós fazemos o B, aí nós olhamos para você e falamos assim, não, você não precisa fazer nada, vou fazer o D logo. Nós terminamos de fazer o D, nós corremos para o Senhor e falamos assim, Senhor, a nossa promessa. Deus olha, chama você e fala assim, olha, eu tenho um grande chamado para você. Mas deixa eu te falar, você precisa fazer o A, o B, o C, o D. Aí você fala, entendi. Não, agora entendi. Vou fazer de novo. E aí você começa de novo. Você começa fazendo A, aí deu o B, você já fez. Outra vez você deixa de fazer o B, aí você faz o C e o D. Aí você vai de novo para perto do Senhor e fala, Senhor, a promessa. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai falar desse jeito, né? Vem aqui, gente. Olha, eu tenho um grande chamado para você. Mas você precisa fazer o A, o B, o C e o D. O que isso significa, queridos? Significa que a obediência que a gente tem para com Deus, ela precisa ser completa. Amém. Ela precisa cumprir o A, o B, o C e o D. O problema é que nós é que deturpamos essa ideia de obediência. Porque eu vou contar uma coisa que talvez só acontece comigo, que sou pai. Né? Na casa de vocês, ninguém passou por isso, só eu e Cátia e talvez as pessoas lá de fora. Mas por quantas vezes nós vamos educar os nossos filhos? Nós temos uma regra. Nós vamos lá e nós vamos tentar aplicar aquela regra para aquela criança. E nós estamos ali insistindo. E passa 10 minutos, e a criança está chorando, e a criança está dando birra, e passa 20 minutos, e você está insistindo, e você está falando. De repente a criança ali, depois de 40 minutos, daquele choro sem parar, o que nós fizemos? Ela fala assim, tá bom. Pronto. A gente ainda sai insatisfeito ainda, né? Ela fala assim, não, tá tudo bem. Obedeceu o parcial, tá de boa. Né? Só lá em casa que aconteceu isso aqui, só com as minhas meninas, tá bom? Vocês não, vocês é sempre rápido e fácil, né? O que isso quer dizer? Que por muitas vezes, queridos, a gente no nosso próprio trabalho, por muitas vezes se o Ronaldo chegar lá nos funcionários dele e pedir 10 coisas para que a pessoa obedeça que ela faça, quantas coisas que o Ronaldo pediu? 10. Se a pessoa fizer 9 bem feitas e deixar uma sem fazer, mas se o Ronaldo cobrar aquela uma, ele vai ser taxado de quê? De chato. Ai, meu filho, esse patrão é enjoado demais, eu fiz 9 coisas. Essa é muitas vezes a ideia que a gente tem de obediência. Se eu obedecer parcial, Deus vai aceitar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Ele não vai aceitar. Por todas as vezes que nós tentarmos fazer o A, o B, o C e o D, nós fizemos só 99%, nós falar para Deus aceitar, Ele vai chamar você de volta e vai falar assim, querido, eu tenho um grande chamado para você, mas você precisa fazer o A, o B, o C e o D. Gente, eu não creio nisso não, gente, sério, não é possível, né? Não, Deus não pode ser tão metódico assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez a maioria que conheça essa história, talvez para quando você vai falar sobre obediência, venha à sua mente sempre esse texto de Saul. Mas para quem às vezes não conhece, eu vou contar um pouquinho da história. Deus queria executar um juízo sobre um povo que chamava o povo dos Amalequitas. Então Deus, através de Samuel, disse para Saul, olha, eu preciso que você vá lá com o seu exército e execute todo mundo. Homens, mulheres, gado, tudo. Eu não quero que sobre nada. Qual era a ordem de Deus? Que não sobrasse nada. Ele queria executar juízo. Deus tinha um propósito. Deus sabia o que ele estava fazendo. Qual era a função de Saul? A função de Saul era só obedecer. Alguns estudiosos dizem que o povo amalequita, eles poderiam ter chegado a um número de 3 milhões de pessoas. É muita gente. Mas eu vou chutar para baixo, porque como não é um estudo muito certo, eu vou chutar que vamos supor que só tinha 100 mil amalequitas lá, naquele lugar. Saul foi lá e executou a ordem lá, e vamos supor que tinha 100 mil, ele matou 100 mil pessoas naquele lugar. Mas ele só trouxe um. Só trouxe o rei Agag lá, só um que ele colocou. De 100 mil, 99.999 ele obedeceu direitinho. Só trouxe um, quis poupar a vida do rei, está tranquilo. Trouxe. E o que Deus disse para ele? Por acaso eu tenho mais prazer em sacrifício do que obedeçam a minha palavra?
Sabe, é isso que mostra para nós, querido, que por muitas vezes nós precisamos entender que a obediência para Deus ela precisa ser completa. Amém. Eram 100 mil amalequitas, na verdade era bem mais. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que talvez você deixar 0,0001% sem fazer, Deus vai insistir que você faça da maneira completa. Muitas coisas a gente tem tornado difícil, tem tornado devagar, por quê? Porque nós conseguimos fazer 95%, 90%. Às vezes nós conseguimos 99%, mas a gente não completa 100%. E Deus não é, às vezes, como nós. Deus não é assim, não, tá bom, né? Eu preciso que o Plínio avance, eu vou deixa ele. Não, querido. Porque toda a ordem que Deus nos dá, ela é boa e necessária para que a gente cresça e alcance o lugar que Deus enxerga que a gente está. Ela é totalmente necessária. Então, quer dizer, se eu deixar de fazer parte daquilo que Deus mandou, lá na frente, isso vai fazer falta para mim. Lá na frente, essa bomba vai estourar. Agora, deixa eu falar para vocês, vamos tornar isso aqui bem prático. Graças a Deus, o Júlio veio na igreja hoje. Aleluia. Eu fiz toda essa ilustração, dependendo do Júlio, se ele não viesse, ele me arrebentava hoje. Mas Júlio, para quem não sabe, ele foi levantado a professor, amém? Isso é alegria para nós, sabe? Deus, quando Deus chamou e falou assim, olha Júlio, eu tenho um chamado que eu para você, olha o ABCD, tá bom? Então Deus tem algo grandioso para o Júlio e Deus, na visão de Deus, Júlio já está aqui em cima. Naturalmente falando, Júlio ainda está aqui, ele ainda está começando, mas na visão de Deus, Júlio já está aqui internacional. Mas para que Júlio chegue nessa visão internacional, Deus vai requerer dele, olha, eu preciso, Júlio, que você me obedeça e faça A, B, C e D. O que seria esse A, B, C, D? Olha, eu preciso que você leia mais a Bíblia. Eu preciso que você se dedique mais em oração. Eu preciso que você leia mais livros. Eu preciso que você seja mais organizado no seu tempo. Então, A, B, C, D. E aí, deixa eu te falar que se vai funcionar, o Júlio olhar assim e falar assim, o meu A eu preciso ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia aqui agora. Deixa eu abrir aqui. E aí, ele abriu lá, por exemplo, em Jeremias, ele abriu desse jeito assim. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o riquinho das suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, se orgulha somente disso, de conhecer e entender o Senhor. Pronto. Ele leu a Bíblia? Ele leu. Mas leu conforme o Senhor desejou? Ele obedeceu de maneira completa ao Senhor? Deus está querendo só ocupar o tempo do Júlio? Deus está querendo que simplesmente, olha, eu vou dar um ministério internacional para o Júlio, mas eu preciso ter alguma coisa em troca. Então eu preciso que o Júlio, deixa eu pensar, eu preciso que o Júlio ele gaste tempo de ler livro, eu vou ocupar o tempo de Júlio para ele. Não é isso. Sabe, Deus, para ele colocar Júlio nessa posição, é preciso que o Júlio obedeça e faça o quê? Que ele se dedique à palavra, que ele se dedique a ler livros, que ele se dedique à oração. Então o que acontece? Todo mandamento que Deus está dando para o Júlio, ele é altamente necessário para que Júlio alcance aquilo que Deus deseja. É por isso, querido, que nós precisamos entender que a obediência ao Senhor, ela precisa ser completa. Amém. Ela não pode ser parcial, porque qualquer coisa que for parcial, Deus não aceita. Deus não vai permitir que você prossiga, porque Ele entende. Ó, gente, eu estou falando aqui, né? Eu creio que o Júlio aqui, ele cumpre o ABCD tranquilo, certinho, tá bom? Ele é uma bênção, né? Então depois as pessoas não veem pregando aqui, pessoal, deve ser um B. O B ele não está fazendo direito, tá? Eita, gente. Tá bom? É uma bênção. Mas isso, eu queria usar essa ilustração, querido, porque eu quero que vocês entendam que obedecer ao Senhor é uma coisa poderosa demais. Sabe que eu estava estudando o livro de Jeremias, né? E para quem já leu esse livro, talvez para algumas pessoas, principalmente as pessoas de fora, elas vão ler o livro de Jeremias e elas vão ver um Deus talvez muito irado. Sabe, para quem começa às vezes a fazer uma leitura de Bíblia e começa logo por Jeremias, a pessoa vai ler ali,
Deus falando por muitas vezes através de Jeremias e lançando sobre o povo de Israel, o povo de Judá, uma sentença, uma certa ira, porque todas as vezes falava, olha, vocês, povo, vocês são adúlteros, vocês criaram para vocês ídolos e tudo mais, e aí você pode pensar assim, poxa, mas Deus não tem paciência. Mas sabe que quando eu lia o livro de Jeremias, eu fiquei tão tocado, porque Jeremias não fala da ira de Deus, mas Jeremias fala do amor de Deus. Gente, a Bíblia diz que Deus falando para Jeremias, falava assim, olha, esse povo fez coisas que ninguém poderia imaginar, isso falando do povo de Israel. Uma das coisas que o povo de Israel fazia era construir ídolos, né? Cortavam uma árvore, faziam um ídolo aí com a mão deles mesmo e sacrificavam os próprios filhos para um ídolo que eles mesmos tinham construído. E talvez para quem lê Jeremias, pense assim, nossa, Deus só está executando juízo. Mas eu sei, o Espírito Santo me mostrou isso, de que Jeremias é simplesmente uma carta de amor de Deus para o seu povo. Porque por diversas vezes, Deus chegava para Jeremias e falava, dava toda a sentença, olha, esse povo, um morrerá pela espada, um morrerá pela fome. Ou isso, ou aquilo, coisas horríveis. Mas sempre no final ele dizia, mas se esse povo obedecer a minha palavra, se esse povo obedecer a minha palavra, se esse povo obedecer a minha palavra, então eu darei toda a provisão que eles precisam. Eu darei tudo que eles precisam. Eu sararei a sua terra. Eu darei proteção. Sabe, queridos, o mandamento de Deus, sabe, explícito aqui em Jeremias, ele simplesmente, ele diz que Deus ama tanto. Ele, olha, vocês decidiram construir para si os seus ídolos. E eu estou falando para vocês, olha, não vai dar certo se vocês não me obedecerem, vocês vão perecer. Sabe que o mandamento do Senhor, queridos, é uma forma de dizer que Ele te ama. É uma forma de dizer, amada igreja, por favor, obedeça os meus mandamentos. Por quê? Porque isso é vida para vocês. Sabe? Eu vi ali em Jeremias Deus dizendo, sabe, olha, vocês estão decidindo quebrar os meus princípios, querido. Muitas pessoas podem ler assim, ó, não, o Deus lá que é retratado em Jeremias, ele é um Deus orgulhoso, só que o povo não quis, ele ficou chateado. Não era isso. Eu não quero usar a palavra desespero, porque Deus não fica desesperado. Mas você nota claramente que em Jeremias Deus tinha um anseio por resgatar o seu povo. Amém. E ele quase que desesperadamente diz ao povo de Israel, por favor, obedeça os mandamentos para que todas as minhas bênçãos, todo o meu poder possa chegar até vocês. Mas eu preciso que primeiramente vocês reconheçam que depende de mim e que reconheçam que vocês precisam obedecer a palavra. Sabe, nós precisamos entender, queridos, que toda essa palavra, ela é nada mais nada é que um gesto de amor por mim e por você. Não é simplesmente, não, Deus não quer deixar eu fazer isso, não, Deus fala que eu não posso beber, eu não posso... Não é isso. É simplesmente Deus falando, queridos, chega mais perto, obedece. Sabe por quê? Quando você obedece, muitas coisas são liberadas sobre a sua vida. Amém. Quando você obedece, de verdade, é rápido e é fácil. Amém. Quando você obedece, é muito mais acelerado. Amém. Agora, por muitas vezes, querido, nós precisamos entender que se os mandamentos de Deus para nós é um gesto de amor, a Bíblia diz que é muito bom as manifestações. É muito bom você correr na igreja. É muito bom você ofertar na igreja. É muito bom você dizimar na igreja. É muito bom você correr, você saltar, você chorar. Mas a Bíblia diz que Deus reconhece que você o ama quando você obedece. Amém. Ele diz lá em João 14,15: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E diz em 1 João 5,3: amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E deixa eu te falar,
Os mandamentos de Deus está escrito aqui em 1 João. Eles não são pesados. Sabe por que fica pesado? Porque muitas vezes nós não queremos fazer. Não é pesado para Isadora, né? Eu sou pai, nós conhecemos nossos filhos, né? É possível juntar brinquedo, né? Não é nenhum trabalho escravo, não. A gente reconhece, não é pesado para ela. Mas por que fica pesado? Fica pesado porque muitas vezes ela não quer obedecer de forma completa. Sabe que para nós precisamos entender que Deus nos ama quando Ele fala para nós que nós precisamos obedecer. Que Deus nos quer bem quando Ele quer que nós obedeçamos. Quando que Deus nos quer colocar num patamar muito acima, mas que nós precisamos dia após dia entender e obedecer a palavra de Deus. Amém, amém, queridos? Eu queria ler com vocês aqui uma coisa que está lá em Hebreus 5:8. Glória a Deus. Hebreus 5:8. Você crê que Jesus foi um cara top? Amém. Um cara excepcional, um exemplo para nós? Melhor de tudo. Hebreus 5:8 diz que até Jesus precisou aprender a obedecer. Nesse salmo que eu li do 119, por 17 vezes, o salmista diz: Senhor, ensina-me a obedecer. Nós podemos aprender a obedecer ao Senhor com alegria. Você sabia disso? Você sabia que você, por muitas vezes, você pode até ter uma dificuldade de obedecer ao Senhor? Você pode até ter que, nossa, é tão difícil ligar para aquele irmão, é tão difícil perdoar, mas que Deus está disposto a ensinar você a obedecer ao Senhor. É motivo de alegria, queridos, para nós saber que Deus não só apenas pede que a gente obedeça a sua palavra, mas que Ele também está disposto a sentar com você e ensinar você a obedecer. A ensinar você por que você precisa obedecer. Sabe, eu sei que por muitas vezes nós falamos assim, você tem que obedecer. Por quê? Porque sim. Mas Deus, Ele não é assim. Por algumas vezes, por um breve momento, talvez você vai precisar obedecer sem entender. Mas creio, isso não é para a vida toda. Deus deseja um nível de relacionamento tão intenso com você, que quando você manda obedecer, Ele já te explica por quê. Ele já te explica por que você precisa ligar para alguém. Ele já te explica por que você tem que honrar a sua família. Ele já te explica por que você tem que servir na igreja. Ele já te explica várias coisas. Mas que nós nós temos um coração que pode ser perfeitamente ensinado a fazer como Abraão. Quando Deus requereu seu filho, ele não discutiu com Deus. Ele simplesmente não argumentou com Deus, mas é o filho da promessa, é o único que eu tenho. Não, ele simplesmente obedeceu. Sabe, Jesus, ele por meio do sofrimento, ele também aprendeu a obedecer. E nós somos esse povo. Amém? Queridos, eu creio que em nome de Jesus, Deus tem lugares altos para nós. Amém. Em 2021. Eu creio que para muitas pessoas aqui, para muitas pessoas em várias áreas da vida delas, elas vão deslanchar em 2021. Amém. Tem muita gente profetizando, dizendo que 2021 vai ser um ano que nós vamos recolher os cactos de 2020. Eu declaro em nome de Jesus que por causa da obediência de vocês, 2021 vai ser um ano poderoso. Amém. E por causa da obediência de vocês, a palavra do Senhor vai ser rápido e vai ser fácil. Amém. Por causa da obediência de vocês, pessoas lá fora, elas vão conhecer o Evangelho. Por causa da obediência de vocês, pessoas elas vão levantar de máquina, de cadeira de roda, elas vão enxergar, porque vocês simplesmente ouviram a palavra de Deus e obedeceram. Amém. Sabe, não é tempo, querido, da gente ficar questionando Deus, mas da gente ser rápido também e obedecer ao Senhor. Amém. Sabe, Deus ele já enxerga na gente coisas grandiosas, queridos. Sabe, nós podemos trilhar um caminho muito mais rápido, mas nós não podemos ser por muitas vezes, não vai dar, não, realmente 2021 vai ser difícil. Não, queridos. A palavra que é liberada para nós é que Deus, Ele irá nos suprir acima das expectativas que nós temos. É a palavra, no final. Nós só precisamos obedecer, queridos. Sabe, Ele diz que se nós colocássemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Sabe, isso é uma ordem de Deus. Nós só precisamos fazer o quê? Obedecer e fazer o quê? Pôr as mãos.
Eu creio que em 2021, por causa da obediência do povo de Deus, nós podemos trilhar caminhos mais altos. Eu creio que em nome de Jesus, pessoas, por causa da obediência a Deus, elas vão encontrar em Deus a verdadeira felicidade. Elas vão encontrar em Deus a verdadeira alegria. Elas vão ser pessoas guiadas, oh, aleluias. Elas vão ser pessoas que vão andar pelas ruas e vão obedecer um comando e vão falar com um estranho. E vai dizer simplesmente para essa pessoa: olha, Jesus te ama. E vai livrar aquela pessoa do suicídio. Ele deixa eu falar para vocês, às vezes obedecer a Deus parece loucura. Parece uma coisa que não tem nada a ver. Eu quero contar para vocês um testemunho que aconteceu comigo sexta-feira. Deixa eu contar para o Ariel. Sexta-feira eu fui cortar o cabelo, fui fazer a minha barba, e o cara que é o meu barbeiro é bem peculiar, né? Tem uma barba até aqui, né? Tatuado, né? Não tem preconceito com isso não, tô só falando que ele é bem peculiar mesmo. Todas as vezes que eu chego lá, queridos, ele está escutando um rock bravo mesmo. Eu tô lá, queridos, o ambiente é dele, eu não posso fazer nada, eu não posso chegar lá e pedir para ele tocar um hino, né? Tudo bem, ele é um ótimo profissional, um excelente profissional, um cara de gente boa demais. Mas nessa sexta-feira que eu fui cortar o cabelo, eu cheguei lá e eles estavam escutando música de adoração. Eu falei, oxe, pensei que era comigo. Pensei, ó, Deus está cuidando de mim, né? Para ministrar comigo, né? Não era isso não, querido. Era um pouco, mas não era tanto isso. Eu cheguei lá, já achei diferente esse ambiente. Eu estava escutando música em inglês lá da Betel e eu estava percebendo que ele estava sabendo cantar também. E aí ele contando, nós conversando, ele falando que ia participar numa igreja, numa audição para tocar guitarra. Ele toca guitarra. E ele ia participar de uma audição, numa da igreja que vai fazer uma audição. E aí eu estava vendo que enquanto ele conversava, desenvolvia nele um fogo por aquilo que ele queria fazer. E ele falava assim, olha, nossa, cara, tem um curso nos Estados Unidos, em Kansas City, não sei de qual igreja, acho que é da Betel, você deve saber. Que tem que passar lá um ano para tocar e tal, mas né, é muito caro, não sei o quê. Mas ele falou uma frase para mim, nessa hora o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, olha gente, eu não quero viver meu fim da vida fazendo barba. Eu quero viver meu fim da vida tocando para o Senhor. Mas na hora o Espírito Santo levantou para mim e falou assim, oferta no ministério dele. Quando você for pagar o corte de cabelo, aproveita e oferta no ministério dele. E diz para ele que nós estamos, porque a oferta é para que ele possa investir no ministério. Amém. Querido, nunca vi um homem tão desconcertado que ele não conseguiu nem falar na hora, ele tem que mandar uma mensagem depois. Mas parece o quê? Parece loucura, Senhor. Cara tatuado, eu nem sei se isso aqui vai dar certo, velho. Nossa, olha aqui, talvez nem sei se você está falando nem da boca para fora. Sabe, queridos, eu simplesmente obedeci. Mas eu creio, queridos, que em nome de Jesus, brevemente, nós vamos ver esse rapaz tocando para o Senhor. Amém. Eu creio, queridos, que a oferta que foi lançada sobre a vida dele não compra nada de instrumento musical, não. Não sei nem quanto que custa uma corda de guitarra, custa muito caro. Aí, ó, compra só a corda da guitarra, só para você ter uma ideia. Mas não é o valor da oferta, foi a obediência que eu tive e ele entender que Deus estava no negócio. É ele entender e falar assim, opa, não é só uma coisa da minha cabeça, mas Deus está aqui, ó, investindo no meu ministério. E eu creio que em nome de Jesus, ele vai ser sim um cara que Deus vai bancar ele lá nos Estados Unidos para aprender a tocar guitarra. Eu declaro que em nome de Jesus, pessoas por causa da obediência do Senhor também vão ter isso aqui nessa igreja. Amém. Pessoas vão viver da música aqui para o Senhor e elas vão ser bem remuneradas. Ah, mas que coisa, para que isso tudo? Não, querido. Para o reino do Senhor, isso para ele não é nada. Amém. Por causa da obediência do Senhor, até jatinho particular para te levar para os Estados Unidos, ele pode arrumar. Amém. Mas isso precisa que nós entendamos que nós precisamos obedecer, querido. Nós, por muitas vezes, o salmista diz aqui, olha, que no Salmo 50 ele diz, olha, na minha aflição, eu busquei consolo na sua palavra. Sabe, você precisa entender, queridos, que nós vamos passar por um momento de aflição, mas que na palavra do Senhor existe consolo. Amém. É por isso que você precisa meditar na palavra de Deus. É por isso que você precisa, dia após dia, saber o que Deus
fala ao seu respeito. Amém. O que Deus fala sobre o seu futuro. O que Deus fala sobre aonde quer que você quer chegar. Sabe, em momentos de aflição, não sabe o que fazer, vai para a palavra do Senhor. Lá com certeza vai ter uma ordem de amor de Deus para você, para que você possa sair desse lugar que você está e possa alcançar o lugar onde Ele quer que você esteja. Amém. Sabe que Deus diz, o salmista diz por 2 vezes, no Salmo 38 e 92, que a palavra do Senhor ela nos dá sabedoria. E Gálatas, se eu não me engano, acho que é Gálatas 5:25, diz assim, olha, uma vez que nós vivemos pelo Espírito, quem que vive pelo Espírito? Uma vez que nós vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Amém. Obedeça em todas as áreas de nossa vida. Você sabe, todo mundo aqui está sabendo aqui que nós vamos nos mudar para um tempo novo. Sabe qual é a minha oração? A minha oração é que até o lugar das tomadas, nós vamos ser guiados pelo Espírito para colocar onde o Espírito Santo tem que colocar. Ai, Jesus, que bobeira. Enche lá de tomada. Deixa eu perguntar ao João Pereira aqui, 10 tomadas custa mais caro que 3 tomadas? Se eu colocar 10 tomadas ou 3 tomadas, qual que não é barato? 3 tomadas, né? Queridos, não tem porquê nós gastar mais dinheiro com uma coisa se o Espírito Santo pode falar só, você só precisa de uma tomada aqui, aqui, aqui. Só que não é bobeira a gente muitas vezes pedir para o Senhor a direção e a gente obedecer o comando. Sabe por quê? Porque Deus ele tem a coisa certa que a gente pode fazer. A gente só precisa simplesmente obedecer. Então a minha oração é que tudo nesse tempo novo, e não só no tempo novo, mas na minha casa, todas as coisas eu seja guiado pelo Espírito e obedeça. Se Deus falar assim, olha, não é para comprar carro cor branco, eu não vou questionar, mas eu queria branco, não. Eu vou simplesmente obedecer. Ele sabe. Ele sabe. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele quer o melhor para a sua vida. Amém. Deus, Ele quer o melhor para a sua família. Sabe? Agora eu vou abrir um parênteses aqui, vou começar o verbo a dois aqui agora. Queridos, se Jesus falou, né, se a palavra diz que você deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, então obedeça. Amém. Ah, mas eu amar a minha esposa igual a Cristo amou a igreja vai ser benefício para minha esposa. Quem falou? Você amar a sua esposa, você amar o seu marido, não é benefício para o seu marido, o seu cônjuge, não, é benefício para você. Amém. Por quê? Porque na obediência do Senhor muitas coisas se abrem. Amém. Na obediência do Senhor muitas coisas elas são aceleradas na sua vida. Amém. Sabe, muitas vezes a gente tem uma resistência, não, mas amar a minha esposa igual o Cristo amou a igreja, isso é difícil demais. Nós não precisamos discutir, falar, perguntar para o Senhor o que é difícil. Nós precisamos entender que se Deus falou que é possível um homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, eu simplesmente obedeço. E amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu simplesmente obedeço e parto para cima. Entendeu? Então, queridos, nós precisamos ler sobre a palavra e entender. Se Deus está falando, é bom para mim. Se Deus está falando, é bom para minha família. Se Deus está falando, é bom para o meu ministério. Se Deus está falando, é bom para a minha igreja. Se Deus está falando, é bom para a minha cidade. Nós precisamos simplesmente obedecer. Nós precisamos entender que Deus te ama tanto. Ele não quer te castigar. Ele não quer tornar a sua vida sofrível para que você lá no céu aí você viva em glória, não. Ele quer que você viva em glória aqui na terra. Ele quer que você obedeça, não para que ele possa se vangloriar, não, só olha como meus filhos me obedecem, não. Mas ele quer que você obedeça para que você seja beneficiado. Para que você ande em paz aqui na terra, para que você ande em prosperidade, para que você ande em abundância. Sabe que nós precisamos, sabe, Deus diz para nós, olha, você está muitas vezes cansado, você muitas vezes está aflito. A Bíblia diz, olha, leia a palavra do Senhor, pois ela vai restaurar a sua vida. Amém. Ela vai restaurar a sua vida. Tudo que nós precisamos encontrar, querido, nós encontramos aqui na palavra de Deus. E Ele dizendo para nós, olha, faça isso, siga por esse caminho. No Salmo, no versículo lá 105, Ele diz, olha, a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés. Ela ilumina o meu caminho. Ela me faz andar por um lugar
aonde todas as minhas escolhas, ela só vai trazer benefício para a minha vida. Ela vai trazer benefício para a minha família. Sabe? Não é chato obedecer ao Senhor. Não é pesado obedecer ao Senhor. É uma bênção para nossas vidas ser obediente ao Senhor. É uma bênção para nossas vidas, para nossa família, quando nós simplesmente lemos um versículo e nós nos colocamos aos pés do Senhor e dizemos ao Senhor, eu obedeço. Eu obedeço, porque a minha mente diz, a minha carnalidade, o meu natural diz que isso não é uma loucura, mas como é o Senhor que está dizendo, eu simplesmente obedeço. Quem conhece aqui a história de Pedro? Pedro era um pescador experiente. Pedro já tinha pescado a noite toda, sabe? E eu assisti uma série que retratava esse episódio. Às vezes a gente pensa assim que Pedro saiu para pescar igual o Ronaldo pesca, que é só uma diversão. Não é. Né? Era um trabalho pesado, né? Não era igual tantos recursos que tinha. Então, quando Pedro chega, mostra lá, eles estavam extremamente cansados, frustrados, pensando assim, olha, no natural a gente não deu conta de nada. No natural, eu tentei toda a minha experiência e eu vi que hoje realmente eu não ia pegar nada. Mas por causa de uma palavra do Senhor dizendo assim, olha, lance para o outro lado. Você já percebeu que Jesus não mandou ele nem afastar? Jesus simplesmente diz assim, ó, foi a coisa mais, tipo assim, não natural possível, né? Se eles não pescam em alto mar, quanto mais ele pega? Aí de simplesmente falar assim, olha, joga a rede para o outro lado. Gente, para muitas vezes obedecer, pode ser que seja loucura. Pode ser que muitas vezes a gente quer questionar, Senhor, mas eu tenho tantos anos de experiência nisso. Olha, o meu jeito é melhor, Senhor. Ou o meu jeito que eu faço é mais fácil. Não. Ou muitas vezes, sabe o que Pedro até falou? Falou assim, Senhor, nós pescamos a noite toda, mas sobre a sua palavra eu vou lançar redes. E todos nós vimos, por causa da obediência de Pedro, o milagre que aconteceu. Pedro poderia simplesmente falar assim, Senhor, olha, eu não vou jogar não. Eu não vou jogar porque eu estou cansado e eu sei que aqui não vai dar nada. Vamos embora, vamos para outro lugar, vou comer peixe lá em casa. Na casa tem peixe, beleza? Poderia, e ele nunca ter experimentado o milagre. Queridos, Deus deu inteligência para todos vocês. Deus deu sabedoria para todos vocês. Mas quando Deus falar com vocês, simplesmente obedeça. Se Deus está falando, se Deus está mandando ir para o outro caminho, se Deus está mandando trocar de emprego, se Deus está mandando ofertar na vida de alguém, simplesmente obedeça. Naturalmente falando na sua mente, ela vai dizer, olha, isso aí não vai dar em nada. Olha, você obedecer isso aqui, olha, não, que você vai obedecer e vai deixar de assistir aquele programa para poder orar. Não, cara, você está cansado, né? Não precisa, você já orou tanto tempo, né? Vai descansar. Não, obedeça. Obedeça à voz do Senhor. E eu creio que em nome de Jesus, você vai ver, você não vai conseguir puxar as redes. Tantas bênçãos virão para sua mão que você vai precisar chamar pessoas do lado para dizer, olha, por causa da obediência que eu tive com o Senhor, eu preciso repartir isso aqui com outras pessoas. Por causa de quê? Por causa da obediência. Sabe que eles não dê limites para a palavra. Sabe, não tem, sabe, o problema que eu tenho é muito grande, sabe, simplesmente obedeça. No versículo 96, olha, ele diz assim, olha, a perfeição, ela tem limite, mas a palavra do Senhor, ela não tem limite. A palavra do Senhor, ela não tem limite. A palavra do Senhor, ela não tem limite sobre a sua vida. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a sua vida também não tem limite. Não é a sua educação que te limita. Não é a sua família que te limita. Não é o seu trabalho que te limita. Por quê? Porque debaixo da palavra você não tem limite. Debaixo de uma ordem de Deus, até andar sobre as águas você anda. Até você pode fazer coisas grandiosas porque você simplesmente obedece, querido. Sabe, Deus está nos procurando isso em nós. Deus está, assim, olha, esperando que Plínio simplesmente obedeça. Deus está esperando que, por exemplo, o louvor suba aqui. Nossa, mas nós ensaiamos a semana inteira a música A. Mas um povo obediente, se Deus falar assim, nós toca a B. E eles falam assim, se Deus falou, tá ok, vamos tocar a B. Ah, mas nós não ensaiamos, não, mas Deus está falando. E nós podemos ali pescar tantas coisas, querido. Sabe, eu creio, queridos, que em nome de Jesus, coisas estão sendo destravadas aqui nesse lugar, Senhor. Eu sei, queridos, que quando eu fui ministrar aqui, eu poderia falar sobre tantas coisas que deixariam você mais empolgado.
Eu poderia falar sobre a unção de Deus, sobre os dons de Deus. Mas Deus falava comigo no meu espírito, olha, tem muitas coisas que estão travadas na vida das pessoas, precisando que elas façam o ABCD. Amém. Tem tantas coisas, queridos, que Deus quer que você acelere. Tantos departamentos que quer que você ocupe. Tantos cargos que quer que você chegue lá. Mas simplesmente a gente não obedece. Sabe quantas pessoas, sabe? Isso foi uma nota que o Espírito trouxe para mim. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que Deus tem um cargo maior onde você está. Mas está precisando você obedecer melhor ao seu patrão. Está precisando muitas vezes você dar algo mais em obediência para que Deus possa colocar você em lugares mais altos. Sabe? Eu creio que em nome de Jesus vai ser mais rápido e mais fácil quando nós simplesmente ouvirmos e sermos guiados pelo Espírito Santo. E a gente não parar por aí. A gente simplesmente dizer, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer. Eis-me aqui, Senhor, considere feito. Eis-me aqui, Senhor, é para fazer o quê? É para ligar? É para ir atrás? É para ofertar? É para doar meu carro? Senhor, eu não questiono. Se o Senhor está falando, eu creio que isso é o melhor para mim. Por causa da obediência na palavra do Senhor. Eu creio que em nome de Jesus, pessoas vão terminar 2021 muito melhor do que entraram. Você sabia que Deus te ama? Você sabia que o salmista diz assim, ó, que se você colocar sua cama lá debaixo do mais profundo mar, ou se você colocar em cima da mais alta montanha, ainda assim o amor de Deus ainda está lá. Sabe o que isso quer dizer? Não quer dizer que você vai fugir da presença de Deus, mas quer dizer que Deus te procura em qualquer lugar que você está. E sabe por que Ele te procura, queridos? Porque Ele está esperando um ato de fé, um passo seu, para que Ele possa agir na sua vida. Ele possa agir no seu casamento, Ele possa agir na sua empresa, Ele pode agir no seu ministério, na igreja. Não entenda obedecer como uma coisa, como se fosse algo penoso, algo como se fosse muito chato, algo como se fosse trabalhoso demais. Jeremias retrata isso, falava assim, olha, o meu povo, ele se afasta de mim, mas eu quero eles de volta, eu quero eles perto, eles precisam obedecer, por quê? Porque tudo aquilo que eu lancei sobre eles é bênção sobre a vida deles. Amém? Eu queria chamar o ministério de louvor.